Salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo mais simples, mas eu vou tentar fazer uma coisa bem elaborada para vocês. Acredito que vai ajudar muitas pessoas na área de eletrônica, ou para você que muitas vezes vai mexer em algum equipamento em casa e não tem aquela visão para você medir o seu equipamento, ou medir as tomadas de casa. E hoje, o vídeo de hoje vai ser o seguinte: como usar um multímetro. E o que é um multímetro? É simplesmente esta peça aqui, que tem algumas funções nela, que pode ser muito fundamental para ajudar você a sair de alguns impasses que você tem no dia a dia, quando você aí é uma pessoa que bota a mão na massa, beleza? Então, o vídeo de hoje vai ser dedicado a isso, vou tentar elaborar algo bem explicativo para vocês. Ficam até o fim do vídeo. Antes de tudo, já se inscreva no canal. O canal aí tá com 162 inscritos. E o vídeo do ar-condicionado deu 1000 visualizações, já deu mais que 20 mil. É tetra! É tetra! É tetra! Então pessoal, eu agradeço muito as pessoas que estão compartilhando, que estão ajudando. E assim vamos crescer cada vez mais, pessoal. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês. E eu vou estar tentando trazer vídeos assim que ajudem vocês aí de alguma maneira. Eu vou tentar fazer o meu melhor e eu também quero que vocês façam o melhor de vocês aí, deixando seu like já e se inscrevendo, beleza? Então vamos começar o vídeo, vamos pra vinheta e vai! Então galera, o multímetro aí, ó, eu tenho desse azul aqui, mas se você ir na casa de construções e procurar um desse, você vai achar aqueles amarelinhos, que são os mais baratinhos. Mas para você aí que mexe com essas coisinhas em casa, que prefere você mesmo mexer, né? Um amarelinho desse já vai estar de bom tamanho, beleza? E aqui, ó, a primeira tensão que eu vou começar aqui vai ser a tensão contínua. Que no caso ela vai ter esse sinalzinho aqui, ó. O V e duas linhas, uma pontilhada e outra reta, certo? Que quer dizer tensão contínua. Então, ó, você tem aqui, ó, a escala de mili, certo? Tem a escala de 2, de 20, de 200 e 60. Essa tensão contínua seria para baterias, para fontes que tem uns transformadores que transformam de 110 para 12, 5 volts, que nem aquela de celular transforma para 5 volts. Tem aquelas de computador também, aquelas fontes TX que transforma para 12, para 5, para 33.3, para 24, para várias tensões, certo? Então essa parte da tensão é isso que serve. Então eu vou ensinar como você se mede e explicar também as escalas. O vídeo eu acredito que vai ficar um pouquinho longo, mas... Pô, cara! De novo, cara! Para você aí que tá fazendo trabalho de escola, você é novo no ramo, aí eu acredito que vai ajudar muito. Então vamos lá. Então pessoal, qual a forma de ligação? Vou fazer um desenho, um esboço aqui. Vou tentar ser o mais claro possível. Então, ó, o esboço é o seguinte: você vai ter o... Vou fazer aqui no cantinho, ó. Você vai ter o multímetro, certo? O multímetro, que vai ser um desenho que eu não vou apagar. Beleza? Estou fazendo um desenho bem simples. Espero que vocês entendam. Aí vamos fazer uma suposição. Que eu vou ligar... Eu vou medir um carregador de celular, certo? Que eu sei que tem 5 volts. Então, se eu cortar o fio de um carregador de celular, ele vai ter... Na verdade, ele vai ter 4 fios. Mas os de energia, no caso, são um preto e são um vermelho. Que o vermelho é o positivo e o preto é o negativo, certo? E aqui uma suposição que seu carregador aqui, ele tá ligado na tomada. Então aqui seria 110. Vou anotar aqui embaixo que para vocês enxergar, ó. 110 volts ou 220. E aqui seria o fio do seu celular, que se ele é junto, mas aí se descascar, você vai tirar os dois fios aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai ajustar o multímetro sempre maior a tensão que você vai medir. Então, ó, vou colocar o multímetro aqui na frente. No caso, se eu vou medir 5 volts,
ou eu não sei o que eu vou medir, um exemplo, fingir que eu não sei a tensão que é, eu vou sempre colocar maior. Então, nunca coloque menos, porque se você colocar menos, o seu multímetro ele não vai medir. Tem alguns que pode até queimar. Então, se você não quer perder o seu equipamento, você tem que prestar muita atenção nisso. Então, como eu sei que é 5 volts, a escala de 20 aqui já daria para me medir, porque 20 é maior que 5. Não me diga! 5, concordam? Então, o que que eu faria aqui? Eu vou pegar as duas pontas de prova do multímetro. Tem uma preta e uma vermelha, caso... Acho que muitos já perceberam. Aí você vai encostar em ligação paralela. O que que seria paralela? Seria paralela, no caso, no termo, é um do lado do outro, certo? Então, eu faria o quê? Conectaria a ponta preta no negativo e a ponta vermelha no positivo. E no visor marcaria quanto? 5 volts. Não sei se dá para enxergar esse caneta aqui, mas marcaria 5 volts. Não marcaria dessa maneira, certo? Mas eu vou fazer meio com a simulação aqui para vocês entenderem. Só que eu não vou usar um carregador de celular. Eu tenho uma fonte TX que ela vai fornecer aqui para mim 3.3 volts, 5 volts, 12 volts e 24. Então eu vou conseguir fazer os testes aí. Pessoal, tá um pouco difícil desenhar, mas para que vocês estão entendendo. Vai ficar mais ou menos essas tensões para mim medir. Beleza? Então, essa é a tensão contínua, certo? Então, tensão contínua. Então, já que eu fiz o desenho, o esboço aqui fez, agora vamos para a parte prática. Galera, essa aqui é uma fonte TX que eu tenho aqui, porém, como eu usei ela para ligar um som de carro, eu não precisei usar 5 volts. Então eu isolei os fios. Então os fios estão tudo aqui dentro. Para mim não precisar abrir, só para fazer uma simulação para vocês, eu vou usar 12 volts, mas a intenção é a mesma, certo? Então aqui, ó, nessa ponta eu tenho o positivo e nessa ponta eu tenho o negativo. No caso, na fonte é o aterramento, que é o preto, certo? No caso, na minha, o fio amarelo é de 12 volts. Então eu vou medir aqui 12 volts. Então na escala sempre maior. 20 tá maior que o 12. Então é considerável para me medir, ó. Certo? Que tá marcando zero porque eu não tô medindo nada. Então, ó, multímetro na escala de 20. Não sei se vocês conseguem reparar aqui. Na escala de 20, tá ajustado. Certo? E eu vou medir aqui. Eu vou ligar a fonte. Já tá ligada na tomada. Só vou ligar apenas o botão aqui do lado. Certo? E outra coisa. Para você conseguir ligar essas fontes TX, você precisa aterrar o fio verde, certo? Talvez eu traga um vídeo para vocês aí ensinando como usar uma fonte TX e como descobrir as tensões dela, beleza? Então, ó, o multímetro aqui, ó, vou tentar levantar ele aqui para vocês. Aqui embaixo, ó, eu vou encostar a ponta preta no aterramento. Como eu já tô sem ponta de prova na ponta preta, dá para mim enrolar o fio aqui. E vou encostar a ponta vermelha. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Na parte de 12, ó. Se vocês perceberem ali, ó, essa fonte não tem 12 volts exato, mas ela tá marcando. Esse aqui, o meu multímetro aqui tem uma função OD, que é o que? Você travar a tensão, ó. Eu vou deixar travado aqui para vocês verem aqui. Ela mediu, ó, mediu 12 e 47. Se eu quiser medir com a escala maior, que eu já vou explicar essa questão de escala, que vale para todos, vale para todas as funções do multímetro. Então eu já vou deixar explicado aqui no começo. Se eu vou medir uma coisa, eu posso medir maior, só que o número vai mudar. Então vamos supor aqui, eu quero medir aqui na escala de 200. O número vai, a vírgula, que tem um ponto aqui, ela vai andar com a casa dela. Então, ó, vocês podem ver que já não aparece o quarto número. Se eu medir na escala aqui de 600, ó, só vai aparecer os dois primeiros números. Então, ó, se eu mudar as escalas, ó, vai sempre aumentando o número. Só que uma coisa que não pode acontecer é eu
medir sempre menor. Se eu colocar aqui no 2, eu já tenho o risco de perder o meu equipamento, certo? Ó, então, ó, conforme você aumenta a escala, o número, a vírgula vai andando, certo? Só que esse de 600 volts é mais para alta tensão. Tem tanto para contínua quanto para alternada. Só que alternada já é outro termo já, que eu vou explicar para vocês agora. Para você medir a energia alternada, que é a energia que você recebe na sua casa, que no caso aqui eu posso pegar uma tomada, certo? E jamais use a escala contínua que a gente acabou de aprender para medir uma tomada, porque você pode queimar o seu multímetro de uma maneira pior ainda. Então, para você usar, você tem que usar aqui, ó, essa parte aqui, ó, que tem um Vzinho, ó. Tem um Vzinho e uma forma de onda, que quer dizer que é alternado. Por que tem essa ondinha? Porque a energia alternada, a forma de onda dela, ela fica se invertendo toda hora. Só que esse tempo de inversão dela, por que a gente fala que é inversão? Porque a energia contínua a gente tem o positivo e tem o negativo, certo? A energia alternada a gente não tem positivo e negativo. A gente tem o neutro e tem a fase, mas isso é só para fazer o 110, certo? Aí muitos pensam que o neutro é o negativo, só que não é, porque a energia na realidade alternada, a forma de onda dela fica alternando várias vezes. Então, tipo, ela fica alternando entre positivo e negativo. Aí você fala, como assim? Por isso que se você pegar um equipamento seu, vai estar escrito lá 60 Hz. O que seria 60 Hz? Seria a frequência, no caso, que a onda fica alternando. Então, tipo, ela vai ficar alternando assim 60 Hz a sua onda. Então ela fica tão variando que acaba não tendo positivo e negativo, certo? Um dia eu pego para explicar isso direito, mas se você dar uma pesquisada aí, você vai entender mais ou menos o que eu estou dizendo, que eu fui tentar ser o mais rápido possível. Então vamos lá. Para a gente medir, a gente vai usar o mesmo termo que a gente usou para medir na cortina. A gente vai medir em paralelo a ligação. Paralela, a gente vai pegar as duas pontas e vai ligar nas duas saídas aqui, certo? Como é que ficaria isso? Vou explicar a forma de ligação agora. Então, na prática, seria como isso. Você vai ter sua tomada. Vou deixar o desenho do multímetro aqui no canto, certo? Ó. E aqui é o botão. Então, no caso, a gente vai usar o mesmo conceito que a gente usou no outro. Que é o quê? Que é a gente usar sempre a escala maior. Então, se eu vou medir 110, eu posso usar de 200 aqui? Posso, mas muitas das vezes você pode estar medindo uma tomada que você não sabe a tensão que está nela. Às vezes pode ser 220. E aqui 200 é menor que 220. Então, para você não ter risco de queimar o seu aparelho sem você saber, mede sempre na maior, certo? Então, como é que eu mediria uma tomada? A gente vai ter tomada lá na parede, certo? Aí vai ter meio que um mosaico. E vai ter os 3 pontos. Vai ter um no meio e 2 nos cantos. Aí, você sabe que um lado é o neutro e o outro é fase. Se for 220, é 2 fases. Então, que se você vai fazer? Vamos supor que essa tomada seja 110 volts, certo? Que é o neutro e a fase. Fase 1, que a nossa casa é entre 2 fases, certo? Não tá aparecendo na lousa, pera aí. Então vou escrever aqui do lado, ó. Neutro, que é esse lado, e o fase 1, certo? Que a gente tem 2 fases que entra na nossa residência. Então você vai pegar as 2 pontas de prova e vai encostar aqui, ó, nesse pino aqui, que é o fase, e no outro que é o neutro. Que no caso, se você abrir sua tomada, vai ter um fio azul e a cor de fase, certo? O que vai marcar no multímetro? 110, certo? Não consigo marcar aqui, tem que marcar aqui embaixo. Vai marcar no display do multímetro 110 volts. Aí você fala, e se a tomada ser 220? Como você colocou na escala 600 e você quer descobrir a tensão dessa tomada, ela vai ter 2 fases no caso. Ela vai ter a fase 1 e a fase 2 nela. Mas na hora que você for medir, vai aparecer 220 no display. E é assim que você vai descobrir a força da sua tomada. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem o que eu estou explicando, beleza?
Então, galera, esta aqui é minha tomada. Eu sei que ela tá ligada no 110, mas uma suposição que eu não sei quanto tem aqui. Então eu vou colocar primeiramente na escala de 600 em energia alternada e vou pegar as duas pontas de prova, no caso aqui, ó, minha tomada de 3 pinos, como se fosse a tomada da parede mesmo. E vou, ó, colocar as duas pontas de provas aqui. Aqui. Ó, pra você aí, ó, já reparou que tá escrito 110 no display. Pra você ver que eu não tô medindo outra coisa, se eu tirar a ponta, ó, ele não vai medir nada. E se eu colocar de novo, 110, certo? Vou tentar dar um hold aqui, ó, para travar a tensão. Consegui travar a tensão, se eu tirar a ponta de prova, ó, essa é a marcação que tem, 110. Na escala de 200 eu poderia medir? Poderia, só que sempre mede maior. Agora eu vou mudar a minha tomada para 220. Essa extensão aqui que eu vou fazer a simulação. Vou mudar para 220 para vocês verem a diferença. Pessoal, primeiramente, vocês vão conferir se tá no 600, ó. Pode ver que tá maior, certo? E outra coisa, se você for rodar essa pecinha aqui, cuidado para não se confundir. Eu já tive muitas pessoas que perderam o multímetro por ter rodado a chave achando que tava de um lado e ela tava ao contrário, certo? Então, ó, agora vamos medir aqui a tensão, ó. Então, eu coloquei um lado, coloquei o outro, ó. Aí você fala, ah, Samuel, não tá dando 220 certinho, tá dando um pouquinho a mais. Porque às vezes tem variação de tensão, mas é 220. Vocês podem ver que se eu tirar a ponta de prova, não vai medir nada. Se eu colocar de novo, vai medir ali 220. Eu vou ligar a luz aqui para vocês verem, certo? Vou dar uma travada, ó. Então, essa é a simulação. Se você não saber a tensão da sua tomada, você já ia ter descobrido aí quanto que ela tem de tensão. Isso eu acredito que ajuda muitas pessoas aí que costumam morar em casa alugada e muitas das vezes não sabe as tomadas que tem na casa, e aí você sai medindo e você vai descobrir. Beleza? Agora o próximo passo, aqui eu vou ensinar a medir resistores, que é os ohms. Esse eu não vou fazer um desenho porque esse é bem óbvio e é bem fácil. É até difícil de falar esse nome, ohms, mas é lei de Ohm, né, pessoal? Que muitas vezes ensina na escola, na aula de física. Então, galera, ó, esse aqui é um resistor. Qualquer coisa eu vou deixar, tentar pôr uma foto aí no vídeo aí. Esse aqui é um resistor, certo? Esse resistor aqui que eu tô usando, eu sei que ele é de 1K, porque as cores dele tem um significado. Para quem aí é novo na área, sabe que isso aqui, quando você vai aprendendo com o tempo, as cores têm um significado, certo? Eu sei que esse aqui é de 1K. Como é que eu vou fazer para medir? Aqui embaixo no multímetro, no meu caso é aqui na esquerda, você pode ver que tem um símbolo da lei de Ohm aqui, que tem um símbolo de ohms, certo? E aqui tem as escalas, que funciona da mesma maneira que eu expliquei na tensão contínua, que você tem que sempre medir maior, senão não vai medir. Só que a diferença é que como você não está alimentando, não está dando nenhuma carga, você não vai chegar a queimar. Só que o seu multímetro ele não vai medir. Para quem sabe proporções, sabe que 1K significaria 1000. E aqui eu tenho 200. Então 200 é menos que 1000. Então se eu for tentar medir, ó, fica olhando, não vai medir. Então, ó, vou pegar as duas pontas aqui, vou enrolar a preta aqui no resistor. É até bom que eu não tô com duas pontas de prova, que aí eu consigo usar só uma mão. Então, ó, enrolei um lado do resistor e tentei colocar o outro. Não vai medir, ó. Tá vendo? Não vai medir. Ó. Não tá medindo. Porque o valor aqui tá menor. Aí, o próximo passo aqui, ó, tem um 2K. 2K é maior que 1K. Então, mudei, certo? Aí, ó, se eu colocar, olha lá, apareceu. Só que não vai dar o valor exato, claramente. Mas, ó, 981. Se desse 1K, ia ter aumentado aqui, ó. Certo? Outra observação. Se eu colocar aqui 20K, vai medir também, ó. Só que é o que eu falei. Conforme você vai aumentando a escala,
o ponto lá vai andando, ó. Pode ver que vai diminuindo a quantidade de números, ó. Vai ter uma hora que vai chegar ali no cantinho, ó lá, 9 só. Aí aqui é 2 mega, ó. Aí isso já entra em outro conceito de proporção, beleza? Isso eu posso explicar algum dia, aí se você tiver interesse aí pra me trazer. Mas para medir a resistência é dessa maneira, pessoal. Aí você fala, eu pego aqui um resistor menor. Que nem eu tenho aqui um resistor de... Esse aqui é improvisado, hein? Não foi nem planejado. Acho que eu tenho um resistor aqui de 470 ohms, galera. Não é um K, não chega a ser um K. Um K é maior que 470, certo? É isso que você não pode se confundir aí. 470, eu conseguiria medir com 200? Não, porque 200 é menor. Então eu colocaria aqui para medir com 2. Aí eu vou fazer o mesmo processo. Vou encostar aqui a ponta de prova de um lado. Medição em paralelo, beleza, galera? Em paralelo. Como eu já expliquei, não vou explicar de novo. Ó, senão o vídeo fica grande, ó. Eu nem sei se esse aqui é de 470. É, esse aqui é de... É maior, ele é de... 4.505... Ah, ele é 4.560. Eu achei que era de 470, mas não é não. Pode ver aqui, ó. Se eu medir com menos, ele não vai, ó. Pode ver. Então pode ver que eu mesmo descobri aqui a resistência do resistor aqui. Então só para vocês verem como é que se descobre, ó. Na verdade eu tô achando que esse aqui é o de 4,8K. Esse resistor. Só que ele tá um pouquinho dando uma variação, ó. Então vocês podem ver aqui, ó. Que eu acabei descobrindo um resistor aqui. Por isso que eu falei que como é improvisado aí, ó. Vocês podem ver. Beleza, pessoal? Então é assim que vocês vão medir resistor. Eu tô usando na escala de 20. Porque 4,6, né, no caso, é maior que 2K, beleza? Então vamos para o próximo passo. O próximo passo é teste de continuidade. Aí eu vou explicar porque que a gente fala que é teste de continuidade. Beleza? Vamos para o próximo passo. Esse eu acho que não precisa de passagem, que é uma coisa bem simples, mas isso também pode ajudar até para mecânicos de carro que às vezes não sabe que tem um fio quebrado, ou para muitas pessoas que mexem com várias áreas de eletrônica, mas isso não vem ao caso. Então, a continuidade fica aqui nesse cantinho do multímetro aqui, ó. Ó, ela fica aqui, ó, essa partezinha laranja, ó. Então se eu virar para cá, ó, o que é teste de continuidade? É quando você está fechando um curto. Então se você pegar as duas pontas de prova do multímetro e encostar uma na outra, ele vai meio que apitar, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, ó, eu vou dar um exemplo aqui do resistor, ele não vai aparecer, porque quando você vai medir um resistor, ele vai mostrar um valor aqui. Mas eu vou pegar um fio aqui, ó. Ó, aí, ó. O bom é que dentro dessa malinha aqui eu tenho as coisas. Aqui eu tenho um fio, certo? Muitas das vezes você não sabe se esse fio tá quebrado por dentro ou não. Aí é a hora que entra o teste de continuidade. Aí você vai pegar uma ponta do fio, vai pôr na outra ponta de prova e vai pôr no outro lado. Se apitar, é porque o fio não tá rompido. Aí. E se não apitasse, no caso, o fio estaria rompido. Aí, tipo, pra você que mora numa residência, às vezes nem trabalha nessa área, mas às vezes queima um equipamento seu. Todo mundo sabe que equipamento tem aqueles fusíveis pequenininhos, certo? Que é para proteger esse equipamento de quando tem uma sobrecarga, ou tem um curto-circuito, ou ter algum raio, alguma coisa. Às vezes ele atua, às vezes não, depende dos casos. Dentro desse fusível aqui, dependendo claramente da corrente que esse fusível tem uma faixa bem pequenininha. Vocês vão conseguir ver, porque esse aqui eu peguei um bem fininho mesmo, pra eu testar e eu mesmo me surpreender. Ele não tá conseguindo ver, é uma faixa bem pequenininha. Pelo jeito que eu tô vendo aqui, esse aqui não tá queimado. Mas uma suposição é que o fusível, ele tem essa forma aqui e ele só tem vidro no meio. Às vezes ele pode ter queimado nos cantinhos dele e não tá conduzindo. Conduzindo seria o que? Ele funcionando normalmente. Então, ó, como é que você faria o teste desse fusível? Colocaria a ponta de prova de um lado dele e a ponta de prova do outro. Ó, ele vai apitar. E vocês podem ver que quando você testa aqui, ele mostra um valor lá, que é um valor meio que resistivo, certo? Então, ó, esse fusível aqui eu já sei que tá bom já, certo? É que eu não tenho nenhum fusível queimado aqui para testar. Mas se você fosse testar algo queimado,
ele não ia fazer nenhum barulho, ele não ia mostrar sinal nenhum. É que eu não tenho nada pra queimado pra mostrar pra vocês. Agora vamos pro próximo passo, que é um pouquinho complicado, que eu vou ter que fazer um desenho pra vocês entenderem. Então, pessoal, o conceito é o mesmo. Só que tem um porém aqui. Esse aqui é para medir corrente, essa última parte que sobrou aqui, certo? Que é a parte em azul aqui, ó, no canto. Aí aqui é micro, 200 micros, que é muito pouco. Aí depois vem 200 mili, 20 mili e 2 mili. Só que, ó, uma observação para vocês aí. A corrente ela tá ao contrário, se vocês reparar. Ela não tá igual as tensões, que vai subindo para cá. Ela vem descendo para cá, ó. Vem 200 micro, 2 mili, 20 miliamperes e 200 miliamperes. Isso é bem pouquinho. E depois vem 10 amperes, que é muito, galera, é muito alto. Só que esses 10 amperes é quando você vai medir tomada, algo bem alto. Só que aqui eu não vou fazer uma medição alta não, vou fazer uma medição bem suave. Que eu vou medir até em tensão contínua, média alternada e contínua. Só que você tem que saber ligar, certo? E se eu, no caso, fosse medir 10 amperes aqui, eu já teria que mudar a ponta de prova aqui vermelha para esse lado, que no caso meu multímetro, para medir 10 amperes, que é uma corrente muito alta, ele mede desse lado aqui. Mas um conselho que eu te dou, eu não sou responsável pelo que acontecer com você. Mas dependendo desses multímetros pequenos, eu não aconselho você medir tensão alternada com ele. Muitos falam que aguentam, mas é porque é um multímetro bem simplesinho, mas tem aqueles que são bem top, tem aqueles que é, especialmente aquele alicate de medir corrente, que é bem top mesmo, que você não precisa nem usar a mão direita, você só precisa apertar o dente dele e colocar no fio que ele já mede. Beleza? Então eu vou mostrar a forma de ligação e depois a gente vai fazer a simulação. Então, pessoal, o que eu vou usar para medir a corrente aqui? Eu tenho uma plaquinha que eu fiz na escola, que é meio que um pisca-pisca, que fica revezando aqui, ó. Os LED fica piscando. Tem 2 transistores, 2 capacitores, 4 resistores aqui, certo? E aqui é onde eu alimento para funcionar. Aí, como é que mede a corrente disso aqui? Para você medir a corrente, é um circuito em série. Como é que seria em série? Se paralelo é um do lado do outro, série você teria que interromper a ligação para você conseguir medir. Eu vou aqui fazer um multímetro maior dessa vez, não fazer aquele pequenininho. Vou fazer um multímetro maior aqui, ó. Mas tem lousa, ó. Então aqui eu tô na escala de corrente, no caso o meu tá por aqui, ó, certo? Aí aqui vai ter os 2 bornes, agora eu vou desenhar direitinho. Vai ter 3, a minha saída tá ligada uma aqui, certo? E aqui é o displayzinho, beleza? O que eu vou fazer? Como tem uma fonte, eu vou ligar aqui 12 volts. Mas talvez eu vou ver se vai aguentar primeiro esse negocinho aqui. Mas eu acredito que ele aguenta 12 volts. Então eu vou alimentar aqui 12 volts. No caso para sinal de... é assim, ó. Certo? Sinal de bateria é assim. Então, ó, 12 volts. Positivo e negativo. É, vocês não estão vendo. Mas espera aí que eu vou jogar um pouquinho pro lado aqui a câmera. Aí, agora sim. Então, 12 volts, galera. Tô alimentando 12. O que vai fazer? Vai ter a plaquinha. Plaquinha, eu vou ter que ligar nessas duas pontas, positivo e negativo. Só que tem um porém. O multímetro ele tem cor vermelha, que é o positivo, e a cor preta, que é o negativo. O que eu vou ter que fazer? Como eu falei que é em série, você vai ter que interromper o circuito. Então o que você vai fazer? Você vai escolher um lado para você abrir, o positivo e negativo. Eu vou escolher o negativo aqui, que está mais fácil para o desenho. Então eu vou conectar uma ponta do multímetro aqui. Aí vai ficar essas duas pontas aqui. Essa ponta no caso aqui, aí você vai falar, ficou 2 positivo. Mas aqui vai ter uma inversão. Então essa aqui você vai ligar o negativo. Como você abriu o negativo aqui, você vai ligar o negativo aqui. Eu não vou explicar esse conceito de sinalzinho aqui, que já vai bagunçar a cabeça de vocês. Aí eu acho que já vai dar uma bagunçada aí, mas aqui vai ficar o positivo, certo? Só que como aqui você abriu o negativo, você aqui vai ficar negativo, certo? Aí o que você vai fazer aqui? Você vai pegar aqui
e vai ligar a sua plaquinha. No caso, a minha plaquinha aqui, ela tem polaridade, então eu teria que ligar aqui a ponta positiva dela aqui e a ponta negativa dela aqui. Que aí ela vai ser alimentada aqui em cima. Então, para você medir corrente contínua. Corrente contínua. Puta, mano, cabacei. Para você medir a corrente, corrigindo. É dessa maneira. Você vai abrir o circuito de um lado e vai medir. Aí, só que muitos vão falar, por que você não mede em paralelo? Porque se você medir em paralelo, você vai queimar seu multímetro. Certo? Por mais que não faz muito sentido isso, mas vai queimar. Isso já aconteceu, então não faça isso. Então a corrente, quando você falar corrente, sempre mede em série. Que é abrindo o circuito, colocando as duas pontas e medindo. E quando você vai medir tensão, é sempre em paralelo. Que é, no caso, se eu tivesse as duas pontas do multímetro aqui, ó. Pra mim medir, ó, eu ia medir aqui, ó. Que ia marcar 12 volts no display, entendeu? Essa é a visão. Agora vamos fazer uma simulação, beleza? Vou montar aqui o circuito e já volto. Então, pessoal, se eu ligar normalmente aqui, ó, normalmente, eu só tô fazendo a ligação pra vocês verem como é que funciona esse negócio. Ó. Tá vendo que ele fica meio que piscando as luzinhas? Só que, por que 12 volts não era aconselhável alimentar isso aqui? Eu sei que ele aguenta 12 volts, mas é porque não dá tempo dos capacitores carregar, ó. Agora que ficou melhorzinho um pouquinho, tá vendo? Mas aí, para você ligar agora em para medir a corrente, você vai abrir o circuito, ó. Abrir o positivo aqui. Ou se não, vou fazer igual o vídeo, vou abrir o negativo. Pera aí. Vou abrir o negativo e vou ligar o multímetro. Ó, abri o negativo. Vou ligar a ponta negativa aqui. Então, pessoal, aí eu vou fazer o quê? Abrir o circuito, coloquei a ponta negativa lá. Como eu não sei quanto que tem de corrente, eu vou colocar 200 mili, que é a maior que eu tenho aqui. Que acredito que 10 amperes não é. É bem baixinho. Tá em 200 mili, ó. Aí eu vou conectar aqui, ó. Você pode ver que se eu colocar aqui, ó, vai ligar. Puta vida! Parece que é um negócio estranho. Tipo, você fala, meu, não tem sentido você... Mas, ó, vocês podem ver que quando eu ligo, ó, quando eu ligo aqui, ó, encosto a ponta de prova aqui no lado positivo, ó. Olha lá. Tá marcando aqui, ó. Vamos fazer a leitura aqui. Deixa eu segurar direitinho a ponta de prova aqui. Que tá escapando os fios, já tá me deixando irritado já. Mas vamos ter paciência. Ó, vou enrolar o fio aqui pra me tirar a mão da frente. Então, ó, tá ligado no mesmo esquema que que eu mostrei aí na imagem, ó. Abriu o negativo aqui do fundo, ó, entrou pro multímetro aqui na frente, saiu o vermelho, entrou no positivo da plaquinha e a plaquinha pegou o positivo dela direto. E aí, ó, quanto é que tá marcando de corrente, ó? Tá marcando aqui, ó, tá oscilando. Como tá oscilando aqui, os capacitores tá descarregando e carregando, a corrente aqui tá oscilando também, mas tá oscilando entre aí, ó, 35, 37. Ó, se eu travar, ó. Só que, pessoal, se você for perceber, por que é o bom você usar a escala maior? Como eu não sabia a corrente que isso aqui tava fazendo, você pode ver aqui que eu usei 200 mili. Se eu tivesse usado aqui 20 mili, talvez não ia medir. Às vezes dá tempo de você mudar, só que às vezes não dá tempo, aí você queima aí o seu multímetro. Mas se eu colocasse para 20, não ia medir. E também acredito que ia dar uma merda aqui. Então também não quero testar isso não. Então coloca sempre maior. Se você caso ver que a corrente do seu equipamento for mais do que 200 mili, aí você teria que usar outra corrente aqui. Ou talvez tenha aqueles multímetros que tem mais opção. Só que o meu aqui no caso vai até 200. Mas basicamente a ideia é a mesma. Você tem que abrir o circuito para medir a corrente, certo? Então se um professor já perguntar, você fala, corrente se mede em série e tensão se mede em paralelo, certo? Aí para muitos aí que já deve estar no ramo faz tempo vai entender o que eu tô falando. Agora para você que tem dificuldade, eu falo para você, se você tem interesse, vai atrás, pesquisa, mas aprende essas coisinhas que são coisas que parecem ser simples, mas acredito que é fundamental para você arrumar algum equipamento aí ou testar alguma coisa que
por mais que seja simples, aí você precisa saber, beleza? Então, ó, esse aqui eu já dei uma explicação geral aqui de como usar um multímetro, basicamente. E a última coisa que eu não falei, que eu tinha que ter falado no começo, é como ligar as pontas de prova. Então aqui, como quer dizer que você tá ligando a ponta de prova preta, aqui pode ver que tem um sinalzinho aqui, ó, de medir volts, medir ohms, medir corrente, miliamperes aqui, e tem a corrente alta, só que você vai usar desse lado. Quando você for medir uma corrente maior, que você troca pra cá. Que é algo que eu tinha que ter ensinado no começo, mas aí a maioria já sabe também, eu acho que ligar. Mas pra você que é novo aí no ramo, é o que eu falei. Pesquisa aí, se certifica, ou como você está cursando aí, acredito que vai ter um público aí de muitas pessoas diferentes, assim espero. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa que foi bem confuso às vezes, as merdinhas que eu falei, mas é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos, a gente brinca para descontrair e falou, até a próxima. Vou tentar trazendo mais vídeo pra vocês. Compartilhe com os amigos. E, por favor, não se esqueça de se inscrever quem é novo no canal. E deixar seu like aí, quem já tá comigo desde os começos dos tempos aí, beleza? Falou e fui!